Olá pessoal, tudo bem? Professora Viviane Cristina. Nós vamos para mais uma correção de prova, um novo projeto que nós iniciamos aí com a correção das questões da prova da PRF de 2018 e 2019. E hoje nós vamos corrigir as questões da prova do DPEM. Esse é o primeiro vídeo, vou dividir em dois, já que tivemos dois tipos de provas, e vou comentar as questões de direito constitucional e direitos humanos. Estou testando aqui um novo sistema hoje, projetando as questões para vocês me acompanharem. Acho que vai ficar mais legal, melhor para vocês visualizarem a questão. Depois vocês me contem se gostaram. Se ainda não seguem, acompanhem meu trabalho lá pelo Instagram também, o @humanizando-direitos, e no Telegram é o canal Humanizando Direitos. Todos os dias posto alguma dica, áudio, questões. Tem muita coisa legal para ajudá-los aí no seu estudo de direitos humanos e também direito constitucional, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com as questões de direitos humanos. Esse enunciado se refere aos itens 40 a 44. Vamos ver? Consensualmente considerada um prolongamento natural da Carta da Organização das Nações Unidas, ONU, 1945, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH, foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 1948, Resolução 217-A. Lembrem-se a data, 10 de dezembro de 1948. O documento reflete o desejo de paz, justiça, desenvolvimento e cooperação internacional que tomou conta de quase todo o mundo após duas grandes guerras no espaço de apenas 2 décadas. Com relação a esse assunto, julgue os itens que se seguem. Item 40. Conforme a DUDH, compete aos governos, não a grupos sociais ou pessoas individualmente, assegurar o reconhecimento e a observância de seus dispositivos. Gente, essa questão está errada. Por quê? Logo no preâmbulo da DUDH, nós vamos perceber que consta da leitura do texto, né? Nós conseguimos aprender que esse objetivo de promoção e proteção dos direitos humanos, ele não é só de governos, é de cada pessoa individualmente, da sociedade como um todo, né? Então vamos nos unir em torno desse objetivo, e o preâmbulo fala expressamente que seria aí um ideal a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Então, dica importante, não leiam só os 30 artigos, leiam também, estudem também preâmbulo. Sebrasp cobra muitas questões sobre preâmbulo e ainda algumas questões de viés doutrinário, que são questões conceituais sobre o surgimento, o contexto em que surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por isso é necessário conhecer um pouquinho da história do pós-Segunda Guerra Mundial, o que levou os países a elaborarem esse texto, né? Nós vamos ver que temos cobrança aqui, algumas questões que cobram justamente esse tipo de conhecimento, tá bom? Então, item 40, errado, e vocês vão conferir lá no preâmbulo da Declaração Universal. Item 41. A DUDH enfatiza o papel da educação para a promoção da tolerância, da amizade e da compreensão entre as nações e grupos raciais e religiosos. Essa questão está correta. Até deixei aqui, né? Ficou a resposta correta. A educação ou instrução, a depender da versão que você leia, está prevista no artigo 26 da DUDH. Grifem esse artigo, é um dos mais cobrados em provas, tá? Então, merece muito destaque o artigo 26 da DUDH. Nós temos ali informações importantes. Memorizem, decorem, porque é importante que vocês saibam o que a DUDH nos diz, né, sobre os graus de instrução. Então, temos lá a previsão que os graus elementar e fundamental, eles devem ser gratuitos, sendo que o elementar é obrigatório. Já o grau técnico profissional, assim como o superior, devem ser acessíveis a todos, sendo que o superior, e só esse, pode se basear no mérito, tá? Então, memorizem essas informações importantes sobre o artigo 26 da DUDH. Fica aí essa dica importantíssima, é um dos artigos mais cobrados desse texto. Questão 41, portanto, correta. Questão 42.
Embora afirme que toda pessoa tem direito à nacionalidade, a DUDH reconhece o direito dos governos de arbitrariamente privar alguém de sua nacionalidade. Gente, errado, né? A nacionalidade está resguardada no artigo 15, prevista no artigo 15 da DUDH. Obviamente não existe essa previsão de que os governos podem nos privar de forma arbitrária de nacionalidade. Temos direito à nacionalidade e também de mudar de nacionalidade. É o que está previsto na DUDH. Lembrem-se que em alguns países essa mudança pode gerar a perda da nacionalidade, como acontece aqui no Brasil, e isso não significa uma violação de direitos humanos. Isso também já foi questão de prova. Temos no artigo 12, parágrafo 4º da Constituição, essa previsão. Em regra, quem muda de nacionalidade sem justificativa perde a brasileira. Isso não significa uma violação aos direitos humanos, uma violação ao que está previsto no artigo 15 da DUDH, certo? Questão 43. A internacionalização dos direitos humanos, objetivo central da DUDH, é uma forma de resposta ao mal absoluto que caracterizou regimes políticos como o nazismo, de que o genocídio promovido em campos de extermínio seria o exemplo mais dramático. Gente, correto, e aqui está uma questão, como eu disse para vocês, mais teórica. É necessário compreender o contexto de surgimento da Declaração Universal, e o próprio texto vem nos dizer que um dos ideais, né, que eles estão considerando ali, um dos considerandos do preâmbulo é justamente buscar solucionar conflitos de forma pacífica. Então, eles enxergam naquele momento que se já existisse um sistema internacional de proteção de direitos humanos, talvez nós poderíamos ter evitado atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade. É assim que eles mencionam no texto. E eles não falam expressamente em nazismo, mas sabemos, né, que, de uma forma geral, os horrores de regimes totalitários, em especial o nazismo, isso motivou a criação, a elaboração da DUDH, portanto, correto, item 43. Item 44. A liberdade de pensamento e de expressão e a liberdade de religião constituem pilares da DUDH. Essa questão também está correta. Nós temos esse direito previsto no artigo 18 da DUDH e também no preâmbulo uma menção às liberdades fundamentais e podemos, obviamente, incluir aí a liberdade de expressão. Então, confiram o artigo 18 e preâmbulo da Declaração Universal. Vejam que as questões não são difíceis, mas a prova requer um estudo prévio, cuidadoso do texto, né? Não é nada impossível. Então, leia muitas vezes, conheça esse contexto histórico. Lá pelo Instagram, pelo Telegram, estou sempre trazendo dicas sobre essa afirmação histórica, esse processo de internacionalização. Então, acompanhe que você vai conseguir acertar todas as questões na prova do DPEM, né, que está aí para acontecer possivelmente no ano que vem. Então, vocês têm um tempo ainda maior para se prepararem. Agora, as questões de direito constitucional. Eu vou ler só a parte inicial aqui do enunciado, que se refere às questões de constitucional, porque esse enunciado serviu para todas as outras questões que agora não vão nos interessar, tá? A Constituição Federal de 1988 simboliza, sob o ponto de vista jurídico-político, a consumação do processo de reconstrução democrática do Brasil. Direitos humanos e direitos fundamentais nela foram inscritos com tal vigor que lhe renderam a denominação de Constituição Cidadã. Então, a partir disso, vejamos os itens 45 a 47. 45. A inviolabilidade da correspondência e das comunicações, sejam elas telegráficas de dados ou telefônicas, constitui direito individual fundamental, razão por que o texto constitucional veda o reconhecimento de exceções ao exercício desse direito. Essa questão está errada. Por quê, gente? Não existe direito fundamental absoluto. Então, em regra, não se admite, né, a violação das nossas comunicações, mas sabemos que em várias situações, quando existem outros valores em jogo, nós podemos ter sim restrições a esse direito.
a quebra do sigilo de correspondência, a quebra do sigilo de dados. O texto constitucional nos fala da quebra da comunicação telefônica, lembrando que isso só pode acontecer em instrução processual penal ou já numa ação penal em curso, né, para investigação criminal. Então, o próprio texto restringe e na forma prevista em lei, e temos uma lei muito famosa que regulamenta isso, a lei das interceptações telefônicas, mas a alternativa está errada, porque é possível sim restrição, não só a esse, como a qualquer outro direito fundamental, desde que isso tenha previsão constitucional ou legal e não ofenda aquele núcleo fundamental dos nossos direitos, que é a própria ideia de dignidade humana. Portanto, errado o item 45. Item 46. A lei penal somente pode retroagir para que o réu seja beneficiado. Esse item está correto, é o artigo 5º, no seu inciso 40. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Cuidado com a seguinte pegadinha, a banca pode trocar penal por processual penal e fica errado. Essa regrinha só vale para a lei penal, tá? Então temos uma irretroatividade da lei penal mais gravosa, por um lado, e a retroatividade da lei penal mais benéfica, por outro, tá bom? Item 47, para fecharmos, entre outras, assegura-se aos presos a garantia do respeito à sua integridade moral. Também correta, artigo 5º, inciso 49, deve ser resguardada a integridade do preso, tanto física quanto moral. Isso é uma responsabilidade do Estado e qualquer tipo de violação aos seus direitos representa, inclusive, responsabilidade objetiva do Estado, não é? O Estado, ele tem que responder independentemente da existência de culpa numa situação dessa. Então, não é porque uma pessoa praticou um crime e está presa que ela pode sofrer restrições aos seus direitos fundamentais, obviamente, além da restrição à sua liberdade de locomoção e todas as outras que já decorrem do cumprimento de uma pena privativa de liberdade, não é? Mas o Estado tem que fiscalizar, tem que cuidar para que essa violação não ocorra, porque se acontecer, ele responde de forma objetiva, tá certo? Bom, então essas são as questões aí do nosso primeiro tipo de prova. Espero que vocês tenham gostado. Depois nós vamos num outro vídeo corrigir as questões da prova, né, do tipo 2, que são questões diferentes para somarmos aí aos nossos estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Sempre deixo para vocês aqui meus contatos e fiquem à vontade se vocês quiserem, tá? Enviar alguma dúvida, tiverem sugestões para provas a serem corrigidas aqui no nosso quadro. Bons estudos para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.